O que você achou de se ouvir no primeiro episódio? Primeiro a gente é crítico com a voz. A pessoa que fez aula de canto fica criticando a voz. Não, nem merece. Mas enfim, não, a pessoa fica ali. Não gostei muito da voz, mas achei ótimo, top. Ficou muito bacana a gente começar a trazer para o mundo coisas que a gente conversa e faz parte do nosso dia a dia de casal. E você? Eu acho que a gente é muito criado ouvindo vozes, entre aspas, sem sotaque. E quando a gente vê um produto mesmo, que aí, independente da nossa atenção e do público que atinge, a gente tende a fazer a crítica da nossa voz, lógico, que aí é uma questão de nós criticando a nós mesmos, é autocobrança, mas também da gente ouvir uma voz diferente num lugar de fala, mesmo. É o podcast, a gente tá falando de coisas que são cotidianas da novela, que é algo que atinge muitas pessoas, mas realmente não é natural pra gente, a gente escuta pouco. Até mesmo pensando em jornais locais, os repórteres locais, ou os artistas locais, eu não consigo enxergar como se eles realmente maquiassem. Perdesse um pouco do sotaque. Mas com ressalvas também, porque recentemente nós sempre houveram artistas que são nordestinos e reconhecidos, mas a gente vê com mais frequência agora as pessoas se orgulhando de carregar exatamente esse sotaque, assim como a gente vê também as pessoas que carregam outros sotaques que não os do Nordeste, se orgulhando e falando e reforçando, muitas vezes até exagerando no sotaque, que não é, né? Enquanto a gente tende a aceitar a crítica que sempre nos foi feita, que sempre ouvimos do sotaque, dizer que é engraçado, que é arrastado. Não, é o nordestino, e é isso. Com orgulho, potiguar. Isso. Quer dizer, você não. Não, só... Mas eu potiguar com orgulho, falo arrastado, falo o que mais? Gostoso. Fala gostoso. Mas gosto do meu jeitinho. Nem estranhei Não, o né? sotaque, não, nem estranhei. Apesar de, né, estranho. Eu acho que hoje eu já estranho o contrário, né? Quando a gente escuta porta, né? Eu acho que eu já estranho o contrário de sotaque mesmo. Já estou familiarizada com o meu sotaque e levando ele pro mundo. Isso, juntos. Depois de 20 anos de convivência, finalmente. Aqui é o Ilan. E aqui é a Joane. E esse é o Papo de Casal. Um podcast onde a gente vive discutindo, mas só assuntos importantes. Novela, cultura pop e quem vai lavar a louça. E juntos há mais de 20 anos, a gente vive um eterno papo de casal, onde a novela, as DRs e a vida real se encontram. A gente resolveu abrir esses papos pro mundo e quem escuta pode até achar que é novela, mas é só o nosso jeitinho de conversar. Gente, segunda semana de Vale Tudo, a novela entregou entregou vários pontos diferentes essa semana. Eu queria começar falando do que você achou, qual foi o acontecimento mais marcante aí da semana, o que é que ele deixou assim, o
que é que lhe emocionou essa semana na novela? Eu confesso, né, que da outra vez falei ali, na verdade acho que eu falei mais no bastidor de Ivan, não, errei, Sim, de Rubinho. de Rubinho. Falei mais ali de Rubinho, que ele era o pai ausente, né, com a permissividade que a gente tem dentro do nosso país de pai sumir, mas que essa semana mostrou a complexidade do ser humano, dele ser ali como pessoa, um artista que tentou durante tanto tempo seu sonho de ser reconhecido por esse movimento artístico, né, músico, e mostrar de fato os dilemas e o choque de realidade de quem não tem a oportunidade ou o privilégio de uma família, né? E isso traz até a questão da meritocracia no nosso país, né? Será que ela existe? Existe? Assim, não, acho que não é nem uma pergunta que se faça. Acho que meritocracia não existe. Partindo do ponto simples que precisam estar, todos precisam partir do mesmo ponto para que aí sim se faça uma comparação justa se alguém teve mais mérito do que outra pessoa, outras pessoas. Então isso já não entra em questão. Que não tem, não tem. Acho que o Rubinho ele traz, a gente consegue enxergar nele aquelas pessoas que nós conhecemos e às vezes até nós mesmos, que quando mais jovens criamos paixão por algum esporte, por algum hobby. Eu, por exemplo, meu sonho era ganhar dinheiro jogando videogame, né? Então, no tempo em que eu era jovem, nem o videogame eu tinha, né? Então, fica meio óbvio que você não tem como competir se eu não tenho o básico, o simples, né? Quando eu tinha 15, 16 anos, eu com certeza não conseguiria competir com jovens que já tinham o computador em casa, que já tinham um acesso à internet, ou o simples fato deles não precisarem nem se preocupar em trabalhar ou fazer alguma coisa em casa. Isso já colocava os meus, entre aspas, né, concorrentes bem à frente de mim. Então, acho que essa parte da meritocracia nem entra tanto. Acho que o personagem dele, para além disso, né, essa complexidade que você falou aí, que existe realmente, ela tá também na permissividade que o homem tem de exercer as suas vontades, os seus, né? Ele é sonhador agora e a novela mostra ele sonhador, né? Sendo mais velho, né? E ele até se retratando, né? Porque ele já falou mais de uma vez que ele pode não ter sido um bom pai, pode não ter sido um bom marido, mas ele é um músico, né? Ele falou isso para o Ivan, ele falou isso para a própria filha, e a gente vê que até para isso o homem pode, né? Ele era um mau pai, mas ele continuava querendo Sobrou um tempinho, ser músico, né? Sobrou, né? Pelo menos ainda algo, assim, né? sobrou um tempinho, né? E aí, acho que a novela faz essa suavização mesmo do personagem, de aí dele trazer esse lúdico, de trazer esse artístico mesmo, né, nas cenas que ele apareceu, ele falando da música de maneira bem poética, né, e é legal, né, a forma como ele fala realmente foi interessante, né. Sim, ele traz uma quebra também, né, porque ele fala da filha de uma maneira mais cética, né, com menos emocional. Sim, Aí ele consegue trazer essa ideia de que ele sempre percebeu um certo desvio de caráter ou um egoísmo ou uma ambição que a mãe, por ser
a pessoa emocionada que envolve toda a complexidade da maternidade não consegue, né? Não conseguia enxergar que dessa vez agora, pelo menos um baque, assim, uma devolutiva, ela veio, né? Ela trouxe aí pelo menos um acorde, assim, opa, não, minha filha não é tudo aquilo que eu imaginei, ela não tem toda essa inocência ou toda essa bondade que eu acreditava de maneira cega mesmo, porque nem tinha fatos. Essa semana a Maria de Fátima foi bem ruinzinha com a mãe, né? Foi tanto no primeiro encontro delas, né? Aquela cena ali que parece que começa até parecendo ali, né? Uma aceitação dela. Eu achei bem emocionante, né? A cena, mas ela descamba assim para uma briga, né? Entre elas. E é um momento que realmente Raquel olha assim... Peraí, alguma coisa não tá... Eu não tô vendo alguma coisa. Alguma coisa tá diferente. Parece que ali ela se convenceu, né? Que a mãe dela... Que a filha dela Não tava dentro do parâmetro ali que ela achou mesmo de criação, de repente acreditar que ela passou os valores, os princípios e tudo que ela achava dentro dela que era o essencial para a educação da filha, parece não surtiu efeito. E ela teve essa consciência, né? Que até então ela estava vendo ali a filha, até na primeira semana mesmo, se a gente lembrar, ela fala da filha sempre como ela é inocente, ou ela é muito nova, ou ela é muito criança. E é uma questão também, a gente está falando de pessoas de 23, 25, como se elas fossem os novos adolescentes, mesmo como se eles estivessem 12, 13 e tivessem perdidos no mundo, na vida. E parece que ela não tá não, né? Ela tá sabendo bem o que é, né? Ela sabe bem, ela tá mirando certeira, assim, né? Passando por cima de tudo e todos, né? Inclusive, né? Provando que ela não né? A casa era dela, né? Mas o óculos não era, né? Então, defendi ela semana passada, só o que deu, né? Defendi ali que ela, até então, né? De fato, na primeira semana ali, ela tá naquela questão de que ela não fez nada de errado, o que choca aos nossos olhos, assim, ou aos olhos de quem tá ouvindo. É o desdém, né? É o desdém com a mãe, com o vínculo familiar, isso choca porque ainda nos choca muito. Mas naquele dado momento ali da primeira semana, ela tinha vendido uma casa que era dela, no nome dela e ido embora. Nada de crime aconteceu. Buscando agora, atrás de um sonho, né? Atrás de um sonho dela. E aí agora, essa semana, um óculos na bolsa, ela roubou e ainda fez a outra pessoa roubar também. Pra sair, né? Não gostou do preço, achou caro e deu ganho. E deu o ganho. famoso ganho. Isso, aí ela já faturou aí 5 mil, né? Pelo menos ela... né? Pagou o prejuízo que teve com o pai. É verdade, foi um mimo. E por falar nisso, ela teve um outro prejuízo também, que foi um personagem que brotou, né? Ele sumiu. O César, o trambiqueiro, né? Vivido por Cauã Raymond, ele some e quando ele aparece, achei estranho, inclusive. Se fosse para falar sobre como uma estranheza mesmo da atitude dos personagens, eu acho que pra mim foi algo esquisito mesmo. Ela cedeu pro cara, o cara roubou mesmo ela, foi mau caráter com ela, mentiu sobre o apartamento dele que não existia, fugiu, roubou o dinheiro dela e sumiu de uma forma, né, realmente assim, criminosa. E aí ela foi atrás, primeiro ela ter ido atrás, e aí eu já achei a cena ela indo atrás bem light, assim,
para o quão ela parece ser esperta, né? E como a novela, né, mostrou ela sendo uma pessoa bem determinada, então ele conseguiu enrolar ali, mas até ali tudo bem, eu ainda entendi, né? Porque o que é que ela podia fazer? Ela meio que foi conivente, ele realmente conseguiu algo para ela ali, os contatos que ela teve, ela se deve a ele ter conseguido para ela, mas daí ele vai atrás dela e aí indo atrás dela ele entra na casa, que eu também achei esquisito ela deixar ele entrar, sabe? Ela deveria talvez ser mais cuidadosa, né? Já que ela tá ali cuidando dos dois colegas, né? A Solange e o Sardinha, cuidando deles ali e criando aquela mentira também ao redor deles, né? Para se beneficiar, e deixou o César entrar. Ela fez um pix. Não é? Fez um pix pro cara, não, né? Cara, não ficou claro, assim, apesar de que ainda é um vínculo que ela pode estar tentando ali manter de alguma forma, porque se ela não conseguir aí no meio da expertise que ela tenta colocar, né? Porque até então ela veste um personagem, uma persona na hora de ir atrás dos interesses dela, mas ainda não estava concretizando ações criminosas. Mas aí o César ali talvez represente uma pessoa com quem ela possa ir para tomar esse rumo se alguma coisa der errado, porque o que não pode acontecer é ela voltar até a casa, ela não tem mais, né? Então ela não pode voltar para Foz do Iguaçu. Fomos longe agora, a gente adentrou aí nos personagens, né? Trouxemos César de volta, que essa semana voltou, mas vamos voltar aqui um pouquinho, que a gente foi muito longe. Vamos voltar e o que destacou aí pra você essa semana? Qual foi o destaque, assim, da semana da novela? Olha, assim, eu achei, na real, assim, um pouco parado no desenrolar de acontecer coisas novas. Acho que teve coisas muito, cenas muito fortes acontecendo, mas não desenrolou tanto. Acho que uma coisa que me deixou muito, assim, achei muito legal mesmo, foi a cena da Raquel salvando, né, peraí que eu vou pegar minha cola. A Gilda, que ela tá ali vendendo os sanduíches dela, tentando fazer aquele corre lá, e a gente vendo ela se desdobrando, acordando 3h30 da manhã pra fazer sanduíche, vender. E ele preocupado essa semana em que momento ela fez as compras, em que momento fez as compras. Sim, eu ainda tô questionando ali, porque naqueles 2 dias ali que mostra ela fazendo, ela não teve tempo de fazer essas compras não, viu? Pra vender esse sanduíche. Nos 2 primeiros dias, depois a novela ouviu assim, no quarto episódio da semana eles ouviram eu questionando, aí mostraram a Poliana chegando com as compras e olha que foi as compras do bar, viu? Não foi as compras do sanduíche não, que essas estão ainda acontecendo. Acho que é um delivery que ela pede, um rap. Na época da pandemia funcionava super. Pelo menos aqui em Natal, no Rio e São Paulo deve funcionar, não é possível. Não, mas voltando aqui, senão eu não falo. Pra mim, a cena que ficou assim, que marcou e trouxe muitas nuances, e pra mim reforçando o quão o personagem da Raquel realmente vai ser aquele personagem da mulher batalhadora, honesta e muito empática, muito alegre, muito feliz e muito pura mesmo, que foi ela salvar essa Gilda, né? Ela passa ali por essa situação, ela tá na praia vendendo e aí ela vê que a Gilda, que seria assim uma trombadinha, né? Assim, usando essa palavra, ela ia fazer um furto ali na praia, ela tava desperta ali e ela nota que a menina tá dando desperta e ela
vai, chama, e aí tem aquele diálogo dela com a Gilda na praia, e ela fala que tava com fome, quer dar um sanduíche, e chama ela para trabalhar. E assim, é até uma cena rápida, mas dentro das reflexões do cotidiano que as novelas trazem, para mim é muito forte, né? Porque uma pessoa que está roubando, eu nunca acho, principalmente que quando a pessoa está com uma necessidade tão básica que é comer, eu nunca acho que ela está querendo fazer aquilo. Não acho que seja o desejo de uma pessoa, que a pessoa acorde todos os dias e eu vou roubar hoje, sabe? Não acho. E quando ela dá a oportunidade ali, você vê que, né, a esperança. E aí eu espero também que a personagem ela não se quebre, né? Eu acho que essa lição que foi dada assim, eu acho que ela pode perdurar na novela, mostrando uma Gilda realmente voltando, saindo, né, dessa vida, e dado uma oportunidade de quem tem pouco até para oferecer, né? Porque a novela fala de muitas pessoas com muitas condições, né? Os royalties estão aí, né? Estão acontecendo. A mala de dinheiro tá rolando. Tem, né? a corrupção. E Ivan aí, tá atrás da corrupção. não sei, né? Assim, pra Gilda eu entendo que realmente ela não acorda assim, dizendo, eu vou roubar, e a minha profissão. Não acorda com essa alegria, assim, né? Mas Marco Aurélio, né? Exatamente, mas Marco Aurélio olha, opa, aqui uns reaisinhos, uns dólares, uns euros, vai dar certo, vai dar bom. Acho que a gente problematiza dentro do nosso país muito quando a gente fala sobre crimes que acontecem entre pessoas que não têm as suas necessidades básicas atendidas. E aqui também não estou tentando... Segundo episódio seguido, fazendo apologia... relativizar o crime. Mas os ricos cometem, né? Os políticos, os grandes empresários estão envolvidos muitas vezes em questões, né, que não eram... Envolvem muito mais análogo à vidas, escravidão, crimes de roubo, de lavagem de dinheiro, enfim, de várias frentes. E não sei... Crimes ambientais, né? Crimes ambientais, esses temos muito. E a gente não sabe, assim, não dá pra dizer que essa pessoa não vê vantagem, não vê algo bom nisso, diferente de uma pessoa que realmente está ali tentando comer, né? Aí a gente tá tentando comer. Especificamente é o que a personagem traz, né? Porque, né, uma questão fundamental, né? Falou da praia, achei que você ia falar o quê? A mãe sendo ignorada pela filha, trouxe outra coisa, trouxe a Gilda. A gente falou isso um pouco também sobre o quão otária a Maria de Fátima foi, né? Com a mãe, que realmente na praia teve essa cena também dela ignorando a mãe, né? Fingindo. Foi até esquisito ali também como a Solange, ela não saca, né? Ela meio que pergunta se conhece, mas a resposta da Maria de Fátima foi bem estúpida mesmo, né? E passou batida ali, né? Passou. Assim, não pra Raquel, que ficou na bed e ficou jururu o dia todo. Aí a gente não sabe se é uma questão do como é permitido falar com pessoas prestadoras de serviços daquela forma, ou negros, né, o racismo, e a gente não sabe em que questões entra ali para que a Solange não ache estranho, 100% estranho, aquele comportamento, aquela forma de falar. Da praia ainda, vamos terminar a praia, né, que você trouxe aí a Gilda e falou sobre a esperança, né, e eu que aqui essa semana já tenho um favorito,
o Rubinho lá, né, falou que a esperança é a coisa mais jovem que a gente tem na vida. Foi uma frase Marcou a frase. impactante, assim, né? A esperança, né? E somos um povo de muita esperança, né? De melhorias, de mudanças, de condições básicas atendidas, de social. E a novela traz um pouco disso, né? Trazendo o duelo, né? Que é vale tudo em termos de vamos fazer tudo que vamos matar, roubar e destruir e vale pelo dinheiro, ou vale tudo, vamos ser honesto até o fim e provar que eu consigo ir nessa linha aqui de conseguir vencer na vida mesmo com esforço, trabalho, suor. Então vale tudo, ele tá nesses dois, nesse duelo, assim, nessa dualidade aqui, brigando. Agora tem uma coisa que eu estou me perguntando até agora. Ou a Raquel tá comprando os insumos dela no Pão de Açúcar, ou ela tá sendo roubada, porque ela vendeu, eu fiz as contas, eu sou de fazer as contas. Ela disse que fez no primeiro dia 120 sanduíches e mostra ela vendendo. Ela disse que vende na praia, que vendeu a R$ 15 na praia. Daria aí R$ 1.800. E ela diz que ela também fala que lucrou 500. Como assim? Ela gastou R$ 1.300 para fazer 120 sanduíches e esse sanduíche estava caro, não dá não? Já deu para perceber que a preocupação dele, né, foi as compras. Essas compras aí rendeu até o momento. Será que ela estava comprando no McDonald's? Não, são sabores, né, abacaxi grelhado com peito de peru. Frango com ricota. Frango com ricota. Teve um que tava com atum, salada e tinha um vegano, né, também. Tinha um vegano. Tá no Rio de Janeiro, né, em que a gente fala ali de qual é o salário lá, não sei. Custo de vida, né? Custo de vida que deveria atender. Eu achei esquisito. Mas me lembra muito meu pai, que meu pai, quando ele foi para São Paulo, uns 20 anos atrás, ele já falava que tinha lugares que a Coca-Cola era R$10, a gente não comprava nem a 2 e pouco, né? Uns 20 anos atrás. Então, se de lá pra cá acompanhou, vou defender, Raquel, ela tá comprando no supermercado. Eu acho que o Pão de Açúcar tá superfaturado lá, viu? Bem, agora eu quero que você me fale, porque é o seu lugar de fala, né? Solange já se mostrou assim, a feminista, a personagem feminista, né? Então, queria que você me falasse assim, o que é que você acha desse desenvolvimento da personagem? Ela tá ali num relacionamento com alguém que talvez não precise de alguém, não esteja acostumado com alguém tão militante como ela é. E o que você está achando desse desenrolar, desse romance? E como você vê essa militância em meio a um relacionamento com uma pessoa que está parecendo ser tão legal ali com ela? Interessante. A Solange traz aí o feminismo de algumas formas, né? Algumas nem tão agressivas assim, até porque ela convive num contexto, né? Que é de César, que não teve nenhuma agressividade, ela só se impôs mesmo, ela só falou. Não, quando eu digo que não é agressivo, não é nada tão... É expressivo, mas nem tanto. Tem uma nuance ali de... Ela tem a questão de ideais, de coisas que ela traz, mas ela ainda assim ela é romântica, ela tem ali, ela vive
quase um conto de fadas com Afonso. Afonso. Mas Afonso é a pessoa que não sabe mesmo que está fazendo um relacionamento, né? Porque ele deve estar acostumado, né? Até a irmã dele comenta que... É irmã ou não? Quem? Helena? Helena é irmã. Né? A irmã comenta, a Helena, que a gente nem chegou em Helena ainda, e comenta que ele está acostumado com mulheres disponíveis, né? Mulheres que têm tempos mais livres para se dedicar à relação, e ele está embarcando numa relação em que é uma mulher que se banca, que trabalha, que vive, se sustenta com o que ela tem mesmo, com o esforço, com a dificuldade que é a mulher que chega no mercado, porque ela é apresentada ali de várias formas como a diretora de algo muito, né, muito importante dentro do contexto do trabalho dela, mas ainda assim ela não está conseguindo pagar as contas. Então, não achei em nenhum momento ela agressiva, assim, ela que se autodenomina, né, feminista e militante, não são palavras minhas, né, a própria personagem que se intitula assim, auto-intitula, e eu não sei, o personagem do Afonso, para mim, ele é um pouquinho descolado ali da realidade também, né, porque existe isso também, né, talvez ele tenha tido ali as relações, como ele fala, com mulheres que também tivessem esse descolamento de não ter a necessidade de trabalhar e se pagar, né, no mundo, né, na vida de adulto, mas também pelo que ele é exposto, né, porque ele é um Reutemann, né, então ele... É um Reutemann, mas está ali que no fundinho ele queria a atenção da mãe dele, né, ele foi lá fazer a palestra e ele mandou para a mãe dele a Reutemann mandou para a mãe dele lá Aldete, a apresentação, e ele disse que a mãe nem abriu. Então, apesar de a complexidade do ser, né, apesar dele ter totalmente diferente do que é uma Gilda, que não tem nem o básico, e ele tem todo o básico super bem atendido, né, ele não tem nenhuma insegurança, né, alimentar, saúde, social, pronto, dinheiro não é problema, e ainda assim ele vai ter ali a frustração de repente a mãe não ser a mãe que ele gostaria de ter por perto, não poder dividir uma coisa que para ele faz diferença, ele traz alguma coisa que é relevante, né, que é tentar ali entrar na questão de que as empresas elas podem ganhar de maneira sustentável, de maneira devolvendo para a natureza aquilo que é tirado, né? Então, ele tá ali defendendo um ideal também, não tá descolado porque ele é rico, né? E dá uma descolada porque não é a realidade da maioria do país, né? E aí, dessa escola de tempo, eu tenho tempo, né, para escrever, para ir para Noronha de surpresa, não trabalho no regime CLT, não são 6x1, eu não tenho que trabalhar de 8 às 18, né? A CLT, a carteira de trabalho dele definitivamente não está assinada. É uma curiosidade, quem souber, viu, pode responder. Rico tira a carteira de trabalho para qual finalidade? Tira nada. Não, nem tira, tá vendo? Será? Se alguém souber, viu, gente? Se alguém for rico aí e quiser comentar, nunca nem soube o que é uma carteira de trabalho. A gente quer muito saber, eu não sei. Pois eu também fiquei na curiosidade aí, comentem aí se vocês são ricos e tiveram... mas aí também tem a questão se vocês ficaram ricos, né? Porque se ficou rico... Então, em algum momento pode ser. Eu quero saber se tem alguém que veio de berço aí. Me tira essa dúvida se você nasceu. Não tem vergonha de dizer que nasceu no berço de ouro. Me conta aí se tu
emitiu a carteira de trabalho? Foi lá. Hoje eu vou sair de casa. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar pessoalmente, porque eu não conheço nenhum rico, então fica aí para os meus ouvintes sim. tirar essa... Vou fazer essa enquete. Essa enquete é importante. Por favor. O que é que você traria de Ivan? Eu acho Ivan ali na mesma linha da Raquel, tentando crescer de maneira honesta, né? E ele ali tá mostrando que mesmo ele tendo formação, experiência e uma bagagem, ele não tá conseguindo uma recolocação no mercado, e que isso é tão real e tão condizente, né? Às vezes a gente tem pessoas que estão no topo de uma empresa, na diretoria, na gerência, em cargos de liderança, e nem tem grandes formações, ou nem tem essa experiência toda, mas é amigo de alguém, é da família de alguém da empresa, e aí a gente tem uma pessoa que está lá na salinha de suprimentos no andar de baixo, né, que tem informação, que já consegue ver um erro de sistema ou uns dinheirinhos, né, porque ele explica ali na mesa, com a família, ele explica melhor o que é que pode estar acontecendo, que talvez, na verdade, pode ser que ninguém nem esteja querendo descobrir isso aí que ele está descobrindo. Pode também ser intencional, né? No caso, porque eu acho que existem duas questões. Existem a parte do que pode ser, né? A desonestidade, que aí eu acho que pela novela, pelo fato, né? Que estamos falando de personagens que nós conhecemos, né? Nós, enquanto espectadores, conhecemos quem está acima, então a gente não duvida nada que algo de errado esteja acontecendo e se negue. Mas desse personagem em si, eu enxergo até mesmo e principalmente a questão de que às vezes é assim que acontece mesmo nas empresas. Eles não se importam muito com o dinheiro que estão perdendo, porque o que eles querem é ter, por exemplo, digamos que a empresa, ela realmente, a TCA, acho que é TCA o nome da empresa. É CTA, não? Acho que é TCA. Enfim, a empresa. Digamos que não seja um roubo, que realmente a empresa está só perdendo, mas reconhecer isso, e principalmente se chega a valores milionários, como é o que o Ivan traz, automaticamente leva a ele um reconhecimento que precisaria ser dado. Então, se eu reconheço que realmente esse funcionário que vem lá de baixo, ele vai me fazer economizar 1 milhão, então, sabe, eu vou dar uma promoção assim para ele. É lógico que na novela faz super sentido a gente ver, inclusive eu acho que ele vai subir em algum momento, mas na vida real mesmo existem diversos fatores que fazem a pessoa não querer subir outras pessoas. Isso vai do medo de às vezes perder o lugar para essa pessoa. Ali a gente tem, na novela a gente tem um retrato de um chefe que ele parece ser meio inexpressivo, que é o direto de Ivan. Mas na vida real essas pessoas, elas são mais preocupadas com isso. Então ali a gente vê aquela relação de camaradagem ali, que Ivan diz que se eu subir, você sobe comigo e tal, mas a pessoa que está acima de Ivan, num cenário real, dificilmente acreditaria que isso aconteceria. E também tem uma outra questão que não está sendo levada em conta aqui, é que as empresas não querem pagar mais. Simples.
eu tô pagando a esse cara aqui tanto, e ó, já deixo aqui a aposta para mim na semana que vem. Meio que foi dado um spoiler, mas eu acho que isso é uma coisa que acontece na vida real super. Que a ideia que ele está trazendo ali vai ser aproveitada e vai ser utilizada e ele não vai ter o reconhecimento. E para mim isso retrataria inclusive uma situação muito real, prática, que acontece. Comigo, Porque, né? Já aconteceu comigo aí. Se você quiser, de se você quiser falar sobre, porque... De dois momentos, né? Tanto em dois contextos diferentes, né? Trabalhando mesmo, de que você dá uma ideia para o seu líder imediato e esse líder imediato leva para o seu próprio líder imediato como se a ideia fosse dele, e aí eu perdi mesmo o mérito da minha ideia e foi implantada a minha ideia. Assim como também um processo seletivo que eu adorei, assim, eu participei do processo seletivo, não fui chamado, mas tinha o quê? Um case para resolver. E hoje eu vejo meu case nas campanhas de marketing da empresa. Minha ideia foi utilizada. Pronto, então você só está reforçando. Eu fiz o quê? Trabalhei de graça, porque o processo seletivo é um trabalho de graça que a gente faz, né? É um trabalho gratuito, né? Tá aí Ivan, que fez várias entrevistas, né? Para ser contratado e não... Quantos cases ele resolveu, né? Com a persistência. E aí, eu acho isso. Acho que pode ter roubo, mas em um cenário que não é diretamente um roubo, essa perca de dinheiro não afeta o imediato de Ivan, o gerente imediato dele, não afeta. E também não está afetando um Reutemann. A pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que ganha 1 milhão, ela não sente isso na vida prática dela. É diferente de você aí que está ouvindo, assalariado, que ganha 1, 2 salários. Se eu tiro de você R$100 do seu salário por qualquer motivo que seja, você com certeza vai sentir. Mas uma pessoa que ganha 1 milhão, se eu tiro 10 mil, ela não tem como notar. E 10 mil faz muita diferença na vida das pessoas, era para fazer. Mas as pessoas, elas chegam em patamares de tanta riqueza que não faz. E aí ela prefere perder o dinheiro a estar errada. Perder o dinheiro a dar o braço a torcer. E pra mim, nem acho isso não. Eu acho que ele está tentando descobrir ali um roubo, mas esse roubo é o próprio... vai ter relação com... não é uma perca de dinheiro. Eu acho que tem relação com o que o próprio Marco Aurélio faz ali. Não, com relação. Então, ele não está perdendo dinheiro. Então, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando num cenário real em que a pessoa estivesse perdendo dinheiro por um desperdício, por um processo que está mal planejado e que gera algum custo a mais. E aí, como o próprio Ivan explicou, esse processo repetidas vezes gera uma perca muito maior. Então, é disso que eu estou falando, que apesar do roubo ficar muito evidente que ele vai ser um roubo, acho difícil que não seja um roubo planejado mesmo, né? Uma perca planejada, porque esse dinheiro ele vai para algum outro lugar, mas se ele não fosse isso, e num cenário real, eu acho que também há muita dificuldade, não é só mostrar e vai dar certo. E essa dificuldade, ela começa a pessoa que está acima de você. Nem sempre essa pessoa, aliás, quase nunca essa pessoa está interessada em... Tá aí o seu exemplo mesmo que você deu. Essa pessoa não está interessada em dar o mérito a ninguém. Ela simplesmente vai levar para ela ou se calar, se omitir, para que nada mude, porque se não vai mudar para ela, não é interessante. Aí a gente bate na parte de que como que a gente tá promovendo
essas lideranças, né? Dentro do contexto, se a liderança ela não está ali para promover seus liderados, né? De oportunizar e de fazer aquela pessoa crescer, você está liderando errado, né? Se a sua liderança ainda está num patamar em que você ainda está buscando validação, premiação, promoção, então você não tem mesmo, porque você está liderando a si mesma só. Você não está liderando um time. Que ali, na verdade, o líder dele também nem é o que vai ter o problema, né? Pelo spoiler que a gente tomou, quem vai realmente validar a ideia nem é o líder dele direto como isso. Quem vai levar é o próprio Marco Aurélio, né? Que o próprio Marco Aurélio fica ali como uma pessoa que assume uma empresa, né? Mas a empresa dos Reutemann, né? Ele nem é mais, né? Ele se aproveita aí do ex-relacionamento dele, né? E tá à frente de uma empresa. Mas o motivo da gente ver que a gente tem um contexto de empresas que estão ali em mãos de herdeiros, de pessoas que, se ele não teve essa ideia até então, o que é que ele está fazendo ali, né? Se ele não está pensando estrategicamente no negócio, se ele não consegue ver um furo que está acontecendo com o tempo que ele tem dentro da empresa, com o envolvimento que ele tem com a empresa, alguma coisa de errado tá errado, né mesmo? Tá errado e errado. Qual o seu palpite para a próxima semana? O que você acha que vai acontecer? Eu tô esperando para ver como que vai ser essa dinâmica aí da Raquel, né? A Raquel tá com 2 empregos, tá com uma função, ela vai ter o quê? Um burnout? Vão colocar alguma coisa, uma novidade assim? Então, o palpite da Joane é um burnout na Raquel. Bem, eu vou deixar meu palpite aqui para a semana que vem. Vou apostar aí que o César vai aparecer de novo, porque na verdade eu não entendo bem por qual motivo, como eu falei, eu não entendo porque a Maria de Fátima cedeu para ele, porque eu acho que ela não devia mais nada para ele, ela não tinha que dar mais nada para ele. Ele roubou 4 mil, né? Ainda levou um peixe do sucesso. Ele precisava nem ter roubado esses 4 mil, então. Porque se fosse só pedir para ela dar, ele poderia estar, né, fazendo ali o job, né? Poderia estar fazendo o job ali, né? Mas eu acho que ele vai aparecer, que ele vai pedir de novo. Eu acho que, de alguma forma, ele vai descobrir que a Maria de Fátima esconde da Solange, do Sardinha e das outras pessoas que ela se aproxima com intenções de grandeza, e ela esconde da mamãe que ela tem, e aí o César ele tem esse trunfo de quem é a mãe, então acho que ele vai descobrir de alguma forma que ela esconde isso dessas pessoas e vai usar isso para fazer chantagem e tirar mais dinheiro, que eu já acho que já acho que já devia ter acabado aí, viu? Ela tá gastando Era uma com casa força, só, né? Eu acho que... Eu acho que você tá... Estão confundindo aí com uma mansão, não um prêmio do Big Brother, porque ela tá gastando dinheiro, viu? Tá fazendo as contas, hein? Tá trabalhando nas contas aí, porque é um supermercado, aí agora o valor lá que tá gastando, tá rendendo. Eu não sei se essa poupança aplicada está num rendimento tão bom assim, né? E é isso, gente. Obrigada por escutarem a gente até aqui. Foi massa dividir esse papo com vocês. Agora a gente quer saber, qual o seu palpite para essa semana? Conta pra gente o que vocês acharam desse episódio do Papo de Casal e dos rumos da novela. Segue o podcast no Spotify e, se puder, manda esse episódio para aquela pessoa que curte uma novela e um bom papo de casal. Semana que vem tem mais. Até lá! Pronto, a abertura tá show. Falamos.
E vamos abrir o episódio agora. Vamos falar aqui, né? Aqui não, aqui termina e tal. A gente começa falando coisa que tô. Ok, eu começo, você começa. Vai começar. Eu não sei começar. Pois é, tem, né? O que você quer que eu... Não, eu vejo e eu